Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Sidney, CEO da Road Brasil, e é uma satisfação estar aqui com o nosso amigo Mário da CIMED. Quando eu cheguei na CIMED, a CIMED ela estava numa transformação, né? Eu chego ali para trazer um pouco de tecnologia, para montar uma transformação digital. O principal desafio era como ligar uma CIMED que vinha crescendo com empresas que pudessem nos ajudar nesse próximo passo, né? Então a gente começa a ir ao mercado e buscar, entre os meus conhecidos, os meus contatos, meu networking, empresas que pudessem nos ajudar, né? Numa das conversas que eu tive com uma outra indústria, com um outro distribuidor de farmacêutico, surgiu o nome da Hold, né? Então a gente começa a conversar, começa a investigar, ver resultado, ver como as coisas começam a funcionar. E aí a gente se aproxima, eu me aproximo do Sidney, me aproximo da André e a gente começa a conversar, né? Começo a entender a história da empresa, por que chegou, aonde chegou. Hoje no Brasil existem muitas empresas de cobrança, né? Mas quando você vai ali para os top 10, né, a Road estava sempre entre eles. Então a gente começou a buscar e entender, falar, poxa, esta é uma empresa que pode nos ajudar. Então foi um pouco disso. O começo foi juntar uma necessidade de uma empresa que quer crescer. A CIMED nunca teve muita inadimplência, mas ela tem inadimplência como toda empresa que dá crédito, né? Então, buscar empresas hoje que entendam o meu negócio, que têm experiência no mundo farmacêutico, e a Hold é uma empresa que hoje trabalha já no meu mercado, então isso ajudou a aproximar as duas empresas. Tem uma palavra que eu gosto muito em cobrança e crédito, que é resiliência, né? Eu falo que contratação de fornecedor é igual o namoro da antiguidade. Primeiro você conhece, aí você vai buscando ali afinidade, aí você vai conversando, aí até você conseguir pegar na mão e sentar no sofá demora um pouquinho. Se a empresa que quer trabalhar com a gente tem essa resiliência para entender esses tempos e movimentos, até para eu sentir se a empresa de verdade quer trabalhar com a CIMED, ou quer trabalhar comigo, ou quer ter apenas eu como uma marca, um logo no seu portfólio. A Rode demonstrou essa resiliência. Então, a minha contratação é sempre dessa forma, ela segue uma linha crescente, ela vai evoluindo, vai caminhando, eu vou fazer perguntas difíceis, até que isso realmente vira um teste e depois uma contratação. Então foi assim que aconteceu. Tem resiliência? Vai ficar comigo para sempre. Uma coisa que me chamou a atenção, lembrando aqui, buscando um pouquinho na minha memória, porque a gente já tem alguns aninhos aí de trabalho juntos, a gente estava meio da pandemia, assim, então ainda tem algumas coisas que ainda estavam. A gente não sabia se era todo mundo presencial ou que não foi. Mas uma coisa que eu senti aqui foi o olhar da empresa para o funcionário, né? A gente sabe que tecnologia, botar as melhores práticas, sistemas, isso hoje muita gente tem. Mas o cuidado com a pessoa que vai executar a operação, isso para mim chama a atenção dentro da Hold. Então já era uma empresa que tinha uma operação que estava em home office, que pensou em manter a operação funcionando mesmo com as adversidades que a gente vinha enfrentando naquele momento. Então isso para mim chamou muito a atenção. A gente tende a achar que o empresário é o malvadão e a gente nem sempre é isso. A pessoa põe o humano no central e a gente tem isso também, né? Quando a gente tem os valores se alinham, né? Porque na CIMED a gente tem o sangue no coração, né? A pessoa em primeiro lugar, então isso alinhou-se aí os valores, então isso chamou muita atenção da gente quando escolhemos a Rode como parceiro. Como toda operação, ela passa por altos e baixos como tudo, né? Mas a vontade de aprender, de acertar, de buscar que a coisa funcionasse da melhor forma possível, sempre foi uma tônica aqui com qualquer pessoa com quem eu falei aqui dentro da Rode, né? Então, assim, estudar a carteira, receber o documento, fazer as perguntas certas, ser inquisitivo para entender aonde está se metendo, acho que isso também chama muita atenção, né? Então, as pessoas com quem a gente foi trabalhando no início da operação sempre buscaram ter essa curiosidade, né? Então, isso para a gente é bem importante. O resultado, ele é foco de persistência, de dinamismo, então isso a gente sempre enxergou aqui. Com erros e acertos, a gente foi construindo uma evolução constante na operação. Então isso para mim foi muito importante. A Hold ela foi escolhida num momento realmente de transformação. Então a gente buscava sim parceiros que pudessem acelerar a minha operação, né? Então quando eu chego e a gente começa a buscar nos parceiros que estavam dentro de casa, e eu falei, olha, eu vou trazer gente para concorrer com vocês. E aí a gente traz a Hold no momento onde alguns dos outros parceiros não estavam performando tão bem.
Então, assim, deu uma chacoalhada boa ali na competição. É como colocar o tubarão no lago, né? Então, os peixes começam a nadar. Então, foi um modelo disruptivo que a gente trouxe. Era um modelo diferente de contratação. Era uma empresa que trouxe muita tecnologia para dentro do nosso jogo. Então, isso mostrou... Porque a cobrança B2B, as pessoas têm a impressão que ela é muito contrato, muito documento, nota fiscal. Não, a Road trouxe um dinamismo muito diferente para a gente. Eles têm um time de TI dedicado para as operações, então isso fez muita diferença. E aí quem não se adequou teve que sair do negócio. Porque lógico que a eficiência em cobrança, ela reflete em todos os indicadores de crédito e cobrança, né? Então eu diminuí nosso PDD, né? As minhas rolagens melhoraram, então isso faz com que o resultado da Road apareça rapidamente. Então, passado aquele momento de adequação, colocar as pessoas certas para fazer, o resultado logo chegou. Então, o resultado em PDD foi a primeira coisa que a gente sentiu com a parceria junto com a Hold. Olha, a Hold é parceria de sucesso, né? Tá com a gente há bastante tempo. Os profissionais que estão aqui hoje entendem do meu negócio. Quando você fala de CIMED, de produto, de cliente, está rápido na cabeça deles. Então, a parceria de sucesso é o que a gente vem plantando, vem evoluindo e vai continuar por muito tempo, se eles quiserem. Que é uma empresa que vai estar junto contigo, que vai estudar teu negócio, que vai buscar entender como eles podem ajudar, é o que a Road traz para a gente. Então, sim, quem me pergunta, eu indico sim. Eu tenho bastante network, então há bastante tempo em cobrança. Então, quando me passam, poxa, com quem você está hoje? Com certeza a Road está entre as primeiras empresas com que eu recomendo sim. A Road Brasil já está há 15 anos no mercado e é uma satisfação imensa ter a CIMED como parceiro, né? A gente fica muito feliz em você vir nos prestigiar aqui no nosso escritório e a gente ama esse trabalho nosso de tentar baixar sua inadimplência. Essa é a alma da gente. Tentar ajudar os nossos clientes a baixar a inadimplência e a gente entender o seu negócio primeiro. Aí o meu pessoal vai saber como lidar com o seu cliente. E eu até falo aqui para o meu pessoal que a gente trata de duas coisas importantes: o seu cliente e o seu dinheiro. É isso. Né? Então, a gente tem que deixar isso bem claro para os nossos clientes, né? Essa satisfação que a gente tem com os nossos parceiros. Né? E você é um querido, né? Um que nós admiramos você, não só como cliente, mas também como pessoa e como profissional.